Paz e bem, meus irmãos, espero que você tenha um dia repleto da graça de Deus. Muitas pessoas têm pedido para eu falar aqui sobre a questão da perda e do luto, quando nós perdemos alguém que amamos e passamos por esse processo de luto. Olhando um pouquinho sobre a psicanálise, Freud, ele vai trabalhar um tema, ou os dois temas, luto e melancolia. Ele vai dizer que luto e a melancolia são experiências distintas. Freud vai dizer que em ambos estados, tanto a melancolia como o luto, são provenientes de causas oriundas das interferências da vida, ou seja, daquilo que acontece na nossa vida. Agora, nós podemos lembrar que o luto deve ser compreendido como uma experiência que não se enquadra na esfera patológica, porque ele não é uma patologia, não é uma doença. Ele trata de um estado momentâneo, que nós passamos por a perda de alguém, e é uma resposta normal e esperada à perda de alguém, de alguma pessoa, ou de alguma situação, de ter que deixar a pátria, ter que sair, ter que ir embora. Está relacionado não uma patologia, uma doença, mas uma perda que nos é afetada, ou que a gente é afetado. A melancolia, ela pode ser compreendida como uma manifestação patológica do luto. Aí já entra uma doença. Enquanto o luto permite ao sujeito um desligamento gradual daquele objeto que foi perdido, da pessoa ou de algo que nós perdemos, na melancolia ocorre uma interiorização da perda na qual o indivíduo se torna refém da sua própria dor. Então, aí quando ele se torna refém da sua própria dor, ele se responsabiliza pelo objeto do perdido e ele fica perdido e causa uma desintegração da sua vida, Então, na melancolia, a pessoa perde o sentido. No luto, ela vai passar por este momento, e é uma fase normal, e tem que ser enfrentada de frente, a gente não pode fugir dele, mas a gente precisa passar por isso. Então, nós podemos dizer que o luto é uma fase da vida, um processo natural e necessário de elaboração da perda, onde o ser humano vai de maneira gradual se desvinculando do objeto perdido e posteriormente se torna a fazer novos investimentos na sua vida, no seu mundo exterior e na sua própria realidade. Agora, na melancolia, o sujeito se agarra ao objeto perdido, não fazendo o deslocamento para investir em outros objetos. Ou seja, na melancolia eu me prendo na minha dor e naquela perda, e ele coloco toda a minha energia naquele objeto ou na pessoa que foi perdido, e com a perda disso, uma parte da gente também se vai. É como se o objeto fizesse parte do próprio sujeito, e com isso a perda, na verdade, é a perda de uma parte do meu próprio eu. O melancólico, ele não consegue fazer o luto do objeto perdido, tendo em vista o apego à idealização. Ele não consegue sair. Já no luto, nós vivemos um período do luto e é necessário passar por ele, e aí é preciso a gente compreender também que nem sempre e não deve ser tratado como uma patologia, com medicamentos, essas coisas. O luto precisa ser enfrentado na realidade, E também Freud coloca que é necessário esse luto ser vivido no contexto de socialização, A experiência de viver o luto com as pessoas, com a família, falar sobre o luto, não esconder, não se medicar por causa disso, Porque aí só vai mascarar a dor e pode ser que esse luto se transforme numa patologia e vira uma melancolia. A melancolia é aquele estado que a gente não consegue sair da gente, a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel. Na Bíblia, Jesus, próximo à sua morte, os discípulos com medo, e Jesus vai dizer assim: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na linha da religião, nós enfrentamos o luto na esperança, em Jesus Cristo, na fé. A fé nos sustenta, e olhando para a cruz de Cristo, a gente compreende o nosso sofrimento e ressignifica as nossas cruzes diárias. À luz da fé.
Nós ressignificamos as nossas cruzes diárias, olhando para a cruz de Cristo. E se à luz da fé nós não tivermos fé para passarmos pelo luto, a gente entra no desespero, que é a falta de esperança. Na linha da psicanálise, o luto deve ser vivido em todas as suas etapas, sem mascará-lo com medicamentos ou fugindo da realidade, porque isso pode nos levar a uma melancolia que faz com que a gente perca o sentido da vida e perca até mesmo uma parte de nós. É um assunto sério que precisa ser trabalhado e cuidado. Todos nós estamos sujeitos, inerente à nossa vontade, mas a gente passa por esses momentos e às vezes a gente não está preparado para eles, mas a gente passa. Mas também tenha certeza que também tudo passa. É preciso a fé na linha da religião e é preciso a consciência de enfrentar o problema de frente, a realidade de frente, nua e crua como ela é, sem mascará-la. Um grande abraço, Deus te abençoe.